Olá, amigas e amigos da Restart Me. Estamos presentes hoje para mais um Restart Me Talks, episódio onde apresentamos ideias inovadoras de profissionais e empreendedores experientes, cumprindo assim o propósito da Restart Me, que é o de propulsionar, que é o de impulsionar, que é o de alavancar negócios de profissionais experientes. Mais uma vez pedimos a gentileza da audiência aí, inscrevam-se no canal da Restart Me no YouTube para acompanhar os nossos conteúdos, ativem sininho, notificações, etc. E compartilhem os nossos conteúdos aqui do Restart Me Talks. Hoje nós trazemos a presença da Lara Nicolau, que vai se apresentar, vai apresentar o seu trabalho, vai apresentar o seu projeto e ficamos com você então, Lara. Mais uma vez, muito obrigado pela presença e por compartilhar conosco as suas ideias e os seus projetos. Muito obrigada. Então, na verdade, apresentando mais brevemente, né, eu conheci o Vini, que até não sei se o Vini está aqui na call. Eu tinha uma parceria com a Nimbus, que é uma startup aí de São Paulo, que eles criaram um software de gestão e que consegue mapear vendedores de empresas num nível alto assim, de gerenciamento de dados, que é uma empresa que o Vini trabalhou aí até há pouco tempo. E aí a gente tinha uma parceria com eles. E aí, nessa conversa, o Vini, sabendo um pouco da minha história, que eu comecei a empreender muito cedo, ele me conectou com o Fernando, a gente conversou e foi uma conversa super legal, a gente pensou um monte de coisas que até buguei um pouco a cabeça do Fernando aquele dia, enchi ele de informação. E, basicamente, assim, para mim é super legal estar aqui, fico super feliz de poder compartilhar um pouquinho do meu lado e escutar de vocês também. Quero ter o prazer aí de poder conhecer todo mundo, em algum momento breve também, conhecer um pouquinho a história de cada um. A minha história começou cedo, na verdade, eu comecei a empreender com 18 anos, hoje eu tenho 25, então pouca idade, mas muita coisa aí já aconteceu. Com 18 foi exatamente a época onde aconteceu o boom das redes sociais, então foi mais ou menos ali em 2013, mais ou menos, que foi quando as empresas começaram a se posicionar de uma forma mais concreta e de uma forma mais voltada para a venda. E aí eu fazia engenharia de produção, não gostava muito da faculdade, não sabia muito bem o que eu ia fazer, ia muito naquele lugar da mãe falar que eu só podia fazer direito, medicina ou engenharia. Acabei escolhendo engenharia. Sonhava muito trabalhar com carro, então sempre fui apaixonada por carro e aí eu queria trabalhar com carro nessa época como montadora. Então eu fiz engenharia na PUC e aí lá tem a Volvo e tem a Renault, então nesse período que eu estava na faculdade, eu fui me encaminhando meio que para isso. Cheguei a fazer todo o processo seletivo de estágio da Renault, da Volvo, e no fim das contas não era para ter sido isso. Um dia eu estava num aniversário, um menino que eu não via há muito tempo chegou para mim e falou assim: cara, você é muito comunicativo, eu não faço ideia do que você faz engenharia, porque não tem nada a ver contigo. E esse meu amigo, o pai dele era dono de uma das maiores agências de publicidade que tinha em Santa Catarina, eles tinham marcas bem grandes na época, eles tinham Boticário, o Grupo M. Martin, então foi uma coisa muito do nada que aconteceu e eu ganhei uma oportunidade de trabalhar na empresa do pai desse meu amigo. Brotei lá dentro, na época eu não sabia nem o que era um briefing, fui aprendendo tudo lá e eu comecei a trabalhar lá quando eu estava nas férias da faculdade da PUC. Então, nesse momento foi onde eu fui me descobrindo também como uma possível empreendedora nesse caminho. E aí caí de paraquedas dentro dessa agência e comecei a aprender com eles literalmente na prática. Então, eles não podiam me contratar como estagiária porque eu fazia engenharia de produção, que não tinha nada a ver com uma agência de publicidade. O pai dele foi incrível, ele acabou tendo que me contratar por conta disso, e aí eu ganhava um salário mínimo lá, e lá eu fui aprendendo basicamente tudo. E essa agência, eles estavam começando a implementar o digital, então eles eram muito grandes em fazer grandes ativações, tipo, vamos fazer uma ativação da Boticário no aeroporto de Guarulhos inteiro, por exemplo. E aí, na parte do digital, foi a parte que eu entrei. Só que o que aconteceu? Essa agência era muito grande,
e eles estavam começando no digital e estavam penando muito ainda. E aí, basicamente, 6 meses que eu estava trabalhando lá, a agência meio que foi indo por ladeira abaixo, assim, eles estavam quase faliram. E aí eu fui demitida, só que eu tinha conseguido, sem querer, um estudo muito grande, sem ser com a teoria. Então eu estava totalmente enfiada dentro da prática, que era aquilo ali. E aí eu pensei, cara, não gosto de engenharia. Na época eu cheguei a pedir transferência para fazer em Florianópolis, que é onde eu moro hoje, porque o meu trabalho que eu consegui era em Florianópolis, não tinha como eu voltar para Curitiba. E aí eu fazia engenharia até de noite e trabalhava de manhã. Então, basicamente, eu saía do meu trabalho e já ia para a faculdade, chegava em casa meia-noite. E aí aquilo ali não estava mais fazendo sentido, e só que nesse meio tempo que eu estava me descobrindo ainda, eu fui demitida dessa agência. Só que naquele momento eu já amava marketing, já amava tecnologia, já amava comunicação, não fazia mais sentido o que eu estava fazendo. E aí, nessa época, eu comecei a ir atrás de vários estabelecimentos que tinha em volta da minha casa. E aí eu ia lá com meu notebookzinho, com aquela cara de pirralha, tentar conseguir cliente, porque eu vi que eu tinha aprendido muita coisa num curto espaço de tempo e eu tive meio que a sacada do pulo do gato, que o marketing ia se tornar uma coisa meio que global e que não ia ter como fugir disso. Então, nesse meio tempo foi onde eu, por amar o que eu estava fazendo, por não gostar de engenharia, eu fui atrás. E aí, nessa de ir atrás, eu consegui 3 empresas que, em volta da minha casa, na época, restaurantes. E aí eu lembro exatamente do dia, assim, que foi a virada de chave, que eu ganhava R$ 1.100 por mês. E aí eu consegui um cliente na minha rua que ia me pagar R$ 1.200 por mês, para eu ficar em casa, trabalhando de casa e produzindo aquele conteúdo ali para eles. Aí eu pensei, bom, se eu fiz isso, agora eu preciso multiplicar isso e conseguir mais. E foi basicamente o que eu fiz há 8 anos atrás. Então, lá naquele momento foi onde eu vi que era possível ganhar dinheiro, que eu não precisava de uma faculdade naquele momento para isso. Então, eu pedi para... Eu tranquei a minha faculdade. Na época, foi até aquele caos, assim, da mãe ficar, como assim? Você vai trancar a sua faculdade? Eu falei, cara, ou eu escolho fazer dinheiro agora, ou eu vou estar fazendo um curso que não faz sentido. Então, foi nesse momento de virada que eu via que o mundo real, mas a facilidade de que o dinheiro, ele na verdade, ele está surfando em todos os lugares, né? A gente só precisa entrar na onda certa. Então, ali, como uma jovem, foi onde eu vi que o mundo em volta que tinha e o quanto eu estaria presa fazendo algo que não fazia sentido. Então, a partir desse momento, foi quando eu consegui escalar de fato. Então, nessa época, 8 anos atrás, eu peguei esse boom. E aí, de um cliente para outro, eu fui conseguindo vários e vários e vários e vários. Quando eu vi, eu estava com 19, 20 anos, ganhando mais ou menos 20 mil por mês, muito rápido. Então, foi uma coisa que foi assim, nem eu entendi o que estava acontecendo, minha mãe menos ainda. Então, foi aquela coisa, tipo, como que isso aconteceu? Só que daí o que aconteceu? A partir do momento que eu fui conseguindo dinheiro, que eu fui conseguindo cliente, que eu fui estudando marketing, que eu fui entendendo o que estava acontecendo, entendendo esse trabalho e a dimensão, eu era muito cobrada em olhares e falas. Da onde que vem esse conhecimento? Você fez publicidade e propaganda? Você fez alguma coisa? Então, assim, inúmeras vezes eu me deparava em situações como estar na frente de pessoas muito mais velhas do que eu, empresários totalmente convencionais, que queriam entender da onde que vinha aquele meu conhecimento e por que eles deveriam fazer aquilo. Então, eu sempre falo que o marketing é uma coisa muito complexa, principalmente na área que eu entrei, que você mexe com o visual da empresa de alguém e muitas vezes você mexe com o dinheiro que aquela pessoa investe. Então, era uma menina falando o que aquelas pessoas tinham que fazer. Então, de certa forma, foi até onde eu conversei com o Fernando, que eu falei, cara, eu preciso de um atalho, preciso de alguma coisa que me dê esse know-how que eu não tenho como provar. Eu tenho como provar com o meu conhecimento e com o que eu aprendi, mas eu tinha 6 meses trabalhando numa empresa. E aí eu peguei todo esse dinheiro que eu estava ganhando por mês e pensei, vou morar no Vale do Silício, porque se eu for morar lá, ninguém vai me perguntar mais nada. E foi basicamente o que eu fiz. Então, todo esse dinheiro que eu estava ganhando, praticamente nessa época, eu gastei. Então, só que o que eu sinto foi que, na verdade, assim, não foi um gasto, foi algo que eu investi em mim.
Então, eu juntei esse dinheiro, fui morar no Vale do Silício, fui na época como turista mesmo. Eu apliquei para fazer um curso de 1 ano em Stanford, só que Stanford tem todo um processo de aprovação para isso. E aí o que aconteceu? Eu cheguei nos Estados Unidos como turista, eu entrei em tudo quanto era em aplicativo de encontro de empresa do Vale do Silício, eu ia em tudo que eu achava lá. E aí, nesse meio tempo que eu estava lá, eu consegui a aprovação do curso e aí eu fiz uma troca de status de turista para estudante, que na época parece ser aquelas coisas impossíveis que não iam conseguir, no fim acabou dando certo. E aí tudo que eu ganhava no Brasil basicamente era para eu me manter lá e para pagar a faculdade. Então nessa época assim que eu super poderia ter feito um pé de meia, vamos dizer assim, eu acabei gastando tudo para estar morando lá e foi a melhor coisa que eu fiz, porque todo aquele conhecimento eu fui absorvendo basicamente por osmose, assim. Então, estar lá num lugar onde tudo estava acontecendo e na frente de tudo e vivendo aquilo ali também sozinha e sem ter nada que me impedisse de estar vivendo aquilo. Então, ali foi o atalho que eu precisava, basicamente. Então, esse 1 ano e meio que eu fiquei morando lá foi como se eu tivesse feito um download de tudo que ia acontecer no mundo e no Brasil nos próximos meses. E estando lá, eu consegui coisas muito maiores também, porque eu tinha esse know-how de estar lá, então eu consegui também clientes na época lá e a coisa foi acontecendo. Então isso foi o start, assim, né? Ou talvez o restart também, de certa forma. E aí, no meio disso tudo, eu fui me interessando cada vez mais por tecnologia, entendendo também que marketing é um pouco da base do topo da pirâmide, no meio ficam todas as outras coisas, então primeiro você precisa desse start. E aí, ficando lá todo esse tempo, eu descobri um pouco do que ia fazer sentido depois no Brasil. Então, assim, eu sempre tive muita facilidade para ter ideias de empresas, de negócios. Então, eu até brinquei com o Fernando, falei, cara, eu vi todas as temporadas do Shark Tank, do Brasil, dos Estados Unidos, da Austrália, e isso foi me dando muito aquela coisa dos insights, assim, né, de ver o que faz sentido, o que vai dar dinheiro, o que não vai. E aí, a partir disso, quando eu voltei para o Brasil, eu fui aumentando a operação. Então, hoje eu tenho um escritório aqui em Floripa, grande. Já cheguei a ter 40 pessoas trabalhando comigo. Só que agora a gente está com um time reduzido também. Muita coisa aconteceu, pandemia, enfim. E hoje, basicamente, o que eu estou tendenciosa a fazer dentro disso a minha empresa hoje ela ficou focada em geração de leads. Então, com a entrada da LGPD também, muitas empresas que faziam isso de forma até ilegal, né, começaram a ir muito atrás de como, de fato, a gente consegue dados, né, como que a gente consegue usuários. Então, o que aconteceu? Eu foquei em ter uma empresa que basicamente iria prestar serviço para qualquer outra empresa que eu fosse desenvolver. Então, hoje a Joy ela é focada em geração de leads, então a gente gera leads num volume muito alto para empresas, para consórcio, para financeira, para startup que quer conseguir maior número de usuários na plataforma. Então, hoje a gente focou em fazer a informação chegar até as pessoas. E aí, basicamente, qualquer outra coisa que eu vá desenvolvendo, eu uso a Joy para isso se tornar realidade, de certa forma. Então, hoje, o nosso foco é geração de leads e tráfego pago. Então, basicamente, tudo que eu aprendi esse ano foi pegar a informação e fazer chegar no celular das pessoas de uma forma mais ampla. E aí, dentro disso, eu fiz uma startup, que é a Shopping, que a gente consegue transformar qualquer site, qualquer e-commerce, num streaming de venda ao vivo. Então, acho que vocês provavelmente já devem ter visto alguma coisa nesse sentido. Tem uma empresa que ficou em alta agora na pandemia com isso, que chama Mimo. A Mimo é uma startup também, só que diferente do que a gente criou, a Mimo, ela faz a live dentro da plataforma deles, o que não é tão interessante assim, porque o intuito da loja ao vivo é você ter os leads, né? Então, por exemplo, vamos supor, a Magazine Luiza. Quando a Magazine Luiza roda tráfego para venda, esses leads não são da Magazine Luiza, então eles estão
pedindo para o Facebook, para o Google achar público, só que esse lead não é dele, esse lead só passa a ser da Magazine Luiza quando a pessoa se cadastra ali no site ou quando ela vai comprar alguma coisa. E na loja ao vivo, basicamente, qualquer lead que esteja acessando o site, ele se torna um lead proprietário da empresa. Então, por exemplo, um dos clientes que a gente fechou agora foi a Drogaria Iguatemi, aí em São Paulo. Foi o primeiro cliente que a gente fechou dessa startup. A Drogaria Iguatemi, basicamente, com a nossa tecnologia, vai ser a primeira farmácia do Brasil com atendimento ao vivo dentro do site. Então, a pessoa vai conseguir entrar no site da Drogaria Iguatemi e ela vai conseguir falar com um vendedor ou com um farmacêutico ao vivo, ele vai estar ao vivo ali dentro. Ela pode conversar com ele, empurrar os produtos no carrinho, ou ele mesmo pode colocar para a pessoa. Então, é como se eu colocasse um vendedor dentro do computador ou dentro do celular da pessoa ali ao vivo. A China começou isso muito forte no AliExpress também, eles têm algumas plataformas que as pessoas já fazem essa venda ao vivo direta. E essa tecnologia veio muito com a experiência que eu já tinha também com geração de leads. Então, eu fui começando a entender o que de fato fazia a gente conseguir gerar leads. Porque, basicamente, o que acontece? Se tratando de internet, hoje é muito mais fácil eu fazer um anúncio para a pessoa comprar alguma coisa do que para ela me dar os dados dela. Então, assim, se eu faço uma boa oferta para aquela pessoa querer comprar um produto, é mais fácil ela comprar um produto do que ela me dar as informações dela. Tanto que hoje, um dado aí, eu que tenho muito contato assim, com outros empresários também, tem inclusive um parceiro nosso agora que virou banco, e ele estava falando que hoje o lead de fintech de banco chega a ser R$ 2.600. Então, tem empresas aí pagando R$ 2.600 por lead para bancos. Então, tomou uma proporção muito doida, muito diferente, essa coisa de captar dados de pessoas, né? Eu já ouvia muito isso lá no Vale do Silício, era tudo quanto era reunião, era Big Data, Big Data, Big Data o tempo todo, então a galera já estava falando muito disso, muito antes da LGPD entrar em vigor 100%. Então, na loja ao vivo, basicamente, a gente consegue fazer isso para qualquer nicho. Então, inicialmente, a gente pensou em fazer isso voltado para e-commerce, mas a gente viu que poderia ser para qualquer coisa. Então, vamos supor, uma empresa de plano de saúde, uma Amil da vida, uma empresa de concessionária, eles poderiam ter vários vendedores ao vivo dentro do site deles, e aí você pode fazer ali uma cotação, uma empresa de câmbio. Então, basicamente, a gente viu que qualquer empresa que tiver vendendo alguma coisa ou até dando curso ou qualquer coisa, a gente conseguiu implementar essa tecnologia do ao vivo. E ela é muito dinâmica, então hoje a gente consegue fazer isso para qualquer coisa. A gente não tinha vendido ainda porque a gente queria testar, e aí a Drogaria Iguatemi vai ser esse teste, então a loja ao vivo vai ficar operando dentro do JK, e aí a gente vai conseguir também ter uma aderência de ver as pessoas que estão indo ali, fazendo compras e o que elas estão achando disso. Então, a ideia é que a gente consiga escalar isso para outras coisas. Sinceramente, assim, eu não vejo isso como um unicórnio ou algo do tipo, mas foi algo que, de certa forma, a gente uniu o útil ao agradável, assim, né? Então, a gente viu que isso estava muito em alta, a gente entendeu que a pandemia fez as pessoas comprarem muito mais na internet, e duas coisas aconteceram no meio disso tudo. O poder de compra do jovem aumentou muito, principalmente com os bancos digitais. Então, hoje, um jovem que precisava do pai para fazer um cartão de crédito, ele não precisa mais. Então, ele consegue parcelar, né, que é uma facilidade aí que o Brasil nos deu, que até hoje não sei se é bom ou se é ruim. E, ao mesmo tempo, pessoas acima de 55 anos passaram a comprar muito mais. Só que essas pessoas não sabem exatamente como usar ainda bem a internet, né? Então, a loja ao vivo entraria para trazer um pouco desse know-how da venda do vendedor físico. No caso da Drogaria Iguatemi, que já está há anos, que tem vendedores aí que trabalham já há 10 anos, trazer esse know-how para dentro do ao vivo. Então, esse projeto aí, ele tá... a gente não captou investimento nenhum, a gente foi bem bootstrapping, assim. Então, a gente
pagou programador, a gente usou o networking nosso já para fazer, a gente não captou nada, mas é algo interessante que possivelmente daria para tentar fazer. Paralelo a isso, eu tenho um projeto que tem outros parceiros juntos, que é o Família On, onde eu palestro, até eu vou palestrar dia 20 de novembro em São Paulo. Se algum de vocês estiver aí, quiser ir, vai ser super legal também. E nesse projeto do Família On, basicamente, o que a gente fez? Eu tenho um sócio que começou uma operação de dropshipping há uns 3, 4 anos atrás, que foi com quem eu dividi o escritório na época. Dropshipping, não sei se vocês conhecem, mas basicamente você vende sem ter estoque. E teve muita gente que ganhou muito dinheiro com isso. O meu sócio foi uma dessas pessoas. Basicamente, o que é? Você monta um e-commerce no Brasil, você faz uma conexão com um agente na China ou até através do AliExpress. E basicamente o que ele fazia era criar ofertas no Brasil, rodar tráfego e o produto vinha direto da China. Então, a pessoa compra no Brasil, quando ela faz a compra, faz um redirecionamento e o produto sai da China e vai direto para o consumidor final. Então, para quem tinha aquela barreira de limitação de ter o estoque para depois começar a vender, isso meio que matava isso. E aí, na época, ele vendia tudo que vocês podem imaginar, assim, principalmente sapato e bolsa. Chegou a vender 40 mil pares de sapato. A gente vendeu um volume muito insano, assim. A gente teve um mês que a gente chegou a gastar 800 mil reais em tráfego. A gente vendeu 3 milhões de sapatos e foi um boom muito doido. E aí, nessa época, a Joy prestava esse serviço. Então, a gente fazia toda a parte de saque, toda a parte do tráfego, imagem. E foi um boom que, na verdade, passou um pouco. Só que daí o que aconteceu? Quando a gente viu que dava para fazer muito dinheiro com isso, de uma forma que as pessoas não faziam ideia. Então, hoje tem várias empresas que fazem dropshipping, na verdade, a própria Magalu, de certa forma, faz. Então, tem muita coisa que você compra na Magalu e, na verdade, não é a Magalu que vai te enviar, é um terceiro. E a gente descobriu que dava para fazer dropshipping nacional com isso, ou seja, além de trazer da China, a gente podia fazer isso com fábricas brasileiras. Então, a gente, na época, chegou a negociar com fábricas do Brasil, e aí, basicamente, era mostrar para a fábrica que a gente faria toda a oferta, toda a venda, e eles fariam a parte da embalagem de enviar, né, como se fosse um redirecionamento. E aí, com isso, surgiu a ideia de ensinar as pessoas a fazerem isso também. Então, até hoje, se vocês forem procurar, tem muito conteúdo novo sobre o dropshipping. Então, tem muita coisa mal falada também, porque teve muita gente que ganhou muito dinheiro e gente que não enviou produto. Então, se tratando de Brasil, a gente consegue ver um número grande de coisas erradas aí que fizeram com isso. Mas, ao mesmo tempo, era algo muito interessante para as pessoas que vivem mais essa vida do CLT, que ao mesmo tempo quer conseguir algo por fora. Então, eu conheço várias pessoas que aprenderam a fazer dropship, que conseguiram ganhar 3, 4, 5 mil reais a mais por mês. No caso, do que a gente fez foi um feito muito grande, assim, principalmente na época. Na pandemia foi onde a gente se ferrou um pouco, basicamente, com isso. Mas viu-se a oportunidade de querer ensinar as pessoas um pouco das profissões do futuro. Então, hoje, eu sempre que eu dou palestra ou que eu dou mentoria, alguma coisa assim, eu foco nesses 3 pilares hoje, que é toda essa parte de geração de leads, de tráfego, que eu vejo que é a dor da grande parte das empresas. Então, eu converso com muita gente que tem startup, que está criando, e sempre para na mesma tecla. Você pode ter uma ideia incrível, você pode ter um produto sensacional, você pode ter uma tecnologia extremamente inovadora, mas se você não tem público e você não tem a capacidade de conseguir esse público para a tua startup, basicamente você só tem uma ideia. Então, isso que eu foquei muito, assim, tá, beleza, você tem uma ideia, mas como é que a gente faz essa ideia chegar até as pessoas, né? Então, dentro desse mundo, eu foquei em geração de leads, foquei em falar sobre gestão de pessoas, focada em millennials, que eu vejo que é uma grande dor também das empresas. Tem muita empresa com um time jovem
e isso não necessariamente é bom ou ruim. Eu vejo muita dificuldade das empresas, no geral, a lidar com essa galera mais nova. Então, ao mesmo tempo que eu fui me entendendo, porque eu também me enquadro nos milênios, eu fui aprendendo a gerenciar. Então, assim, eu ali com meus 22, 23 anos, com um time de 40 pessoas, passei um monte de perrengue, com certeza. Então, tinha muita gente ali mais velha do que eu, e até essa coisa no meu caso, né, de conseguir o respeito, conseguir aquela coisa de fazer o negócio funcionar. E o outro ponto que eu foquei muito agora é relacionado a profissões do futuro. Então, recapitulando um pouquinho, a gente criou esse projeto chamado Família 1. Hoje a gente está com 25 mil seguidores ali no Instagram. Então, Família 1 eu ajudei totalmente a criar, pivotar. Na época era Família Drop. Então, a gente ensinava dropshipping para as pessoas de forma gratuita. Então, eu usava ali os designers da agência para criar esse conteúdo de forma gratuita para as pessoas. A gente transformou em Família 1 porque a ideia é falar de tudo que é digital. E aí, no Família 1, a gente faz eventos em São Paulo, em Florianópolis, e nesses eventos a gente traz grandes nomes de especialistas de marketing. E aí até... Uhum. Agora sim. Esse foi o evento que foi o último que eu palestrei em São Paulo agora. Esse evento, no caso, a gente que faz, então foi muito bom, porque de certa forma eu consegui gerar uma autoridade também por conta disso. Não sei se vocês conhecem alguns ali dos palestrantes. O Thiago é bem conhecido no mercado ele tem um fundo imobiliário. O Álvaro, ele foi o fundador da Link. A Link é a primeira faculdade de empreendedorismo do Brasil, fica ali na Faria Lima. E toda essa galera ali, basicamente, foram networking que a gente foi gerando. Então, a partir do momento que a gente criou o Família 1 voltado para a educação, ou seja, para ensinar as pessoas como rodar tráfego, focado em profissões do futuro, na verdade, né? Hoje, um gestor de tráfego, por exemplo, o cara pode ganhar de 5 a 25 mil reais por mês gerando tráfego para empresas, e isso não está em nenhuma faculdade. Então, esse cara ele tem que ter ido atrás disso, de certa forma. Então, eu vejo um mundo muito amplo de profissões e de coisas que as pessoas não fazem ideia. Eu vejo, no caso, ele conhecendo um pouquinho de vocês, até na última reunião, né, que a gente teve ali, 2 apresentações, eu vejo muito, assim, dificuldade das pessoas que saíram de empregos e estão começando a empreender, para entender esse mundo novo. Então, é isso que eu sempre falo, assim, você pode empreender, você pode ter uma ideia muito boa, você pode ter um produto muito bom, mas se você não entende de marketing, se não entende de copy, se não entende de tráfego, dificilmente você vai conseguir se virar sozinho, ou você vai ter que ficar na mão de pessoas fazendo isso. E como é um mercado muito novo, que as pessoas não sabem direito, por exemplo, copywriter, um bom copywriter hoje, eu conheço vários, né, dentro desse meio. Eu já vi copywriter ganhando 50 mil para fazer uma carta de venda para uma empresa X. Então, são novas profissões que estão muito bem avaliadas, vamos dizer assim, que as pessoas não sabem propriamente. Então, esse evento aqui, basicamente todo mundo que está aqui é autoridades assim de tráfego, de copy. A gente tem o João aqui, que é um dos maiores copywriters do Brasil, o Arthur Ribas, que ele criou um checkout. Esse cara aqui, o Breno Perrucci, ele tem um YouTube de jovens negócios, jovens talentos. E na startup que eu estava falando para vocês, da loja ao vivo, eu tenho 2 sócios, que é o Guilherme Kruger e o Dani Molo. O Dani, ele tem o 4º maior canal YouTube do Brasil, chama Você Sabia? Provavelmente quem tem filho conhece, porque geralmente criança gosta muito. Eles estão com 42 milhões de inscritos. E eu fui conhecendo essa galera entrando nesse mundo digital, assim, basicamente. Então, e aí o próximo evento aí que a gente vai ter, vocês estão vendo? Eu troquei a tela aqui. E uma coisa doida também, que eu sou a única mulher palestrando e a gente já tentou achar mulheres aí inúmeras vezes. Tem muitas, na verdade, não posso dizer que não tem, mas de alguma forma elas não vão.
E é até uma coisa que eu estou quebrando um pouco a cabeça para ver como que a gente faz, na verdade, para atrair mais mulheres. Dentro desse mercado novo, tá muito difícil, encontrar essas mulheres e fazer elas quererem falar, basicamente. Então, não é a primeira vez que a gente tenta achar. E aí fica até meio chato, porque só tem eu ali de mulher e fica parecendo, tipo, já teve gente me mandando direct, assim, falando, tá, mas e aí? Só tem vocês de mulher, não tem outros? Porque, cara, a gente tenta chamar, mas não consegue. E, basicamente, essa galera é um pouco da nova geração que descobriu como fazer dinheiro de forma rápida, não necessariamente extremamente efetiva, mas rápida. Então, assim, tem muita gente ali, por exemplo, que estava ali no Flyer, caras que faturam aí 20 milhões por mês com infoproduto, com coisas que provavelmente vocês que estão muito acostumados com estruturar startup, ter toda aquela coisa bonita, né? Você vê ali, às vezes, um menino de 18, 19 anos ganhando 1 milhão por mês, fazendo um negócio que ninguém nem sabe o que é, e cada vez isso está ficando mais comum. Então, um dos projetos que eu preciso de ajuda, basicamente, que eu quero tentar focar, e eu sei que eu não consigo fazer sozinha, é um projeto voltado para crianças, adolescentes e pessoas acima de 40 anos, com o intuito de ensinar as profissões do futuro, que não necessariamente vai precisar de uma faculdade ou de alguma coisa relacionada a isso, mas um pouco desse trazer à tona o que está acontecendo no mundo. Então, assim, de certa forma, eu vivo numa bolha, que são de jovens empresários que não foram por um caminho convencional. Então, de certa forma, eu entro ali num mundo de pessoas novas que escalaram de alguma forma muito diferente. Então, eu sinto uma falta muito grande nas pessoas de 40 para cima, porque elas ficaram no meio do caminho, de certa forma. Então, assim, eu até falei para o Fernando que eu estava conversando com uma executiva de uma empresa grande, e ela falou que, assim, cara, a mulher está há 20 anos na empresa, tem um cargo super alto, uma empresa chamada Veolia, que é uma das maiores empresas de aterro sanitário do mundo. Eles, inclusive, estão na bolsa. E ela estava falando que depois que a empresa começou a contratar pessoas mais jovens, que parece que ela se sente burra, porque de alguma forma os termos e aquela galera falando de termos e isso e aquilo, ela falou, cara, eu não sei nada disso. Então eu vejo muito uma necessidade muito grande de trazer para essas pessoas esse conhecimento, até conhecimentos básicos assim de nomenclaturas muitas vezes, né? E o que está acontecendo? Essas empresas grandes que estão trazendo times mais novos, esses times eles não estão se enquadrando muito bem com as pessoas mais velhas dentro da empresa. Então acaba-se que a empresa não consegue performar só com gente nova, mas ao mesmo tempo precisa unir. E eu vejo muito desunido. Então, assim, eu vejo tanto o lado das pessoas da minha idade que estão nessas empresas, quanto quem está empreendendo, de uma dificuldade muito grande de uma hora tá todo mundo muito motivado, outra hora parece que não. Então, por isso eu foquei nesses 3 pilares: profissões do futuro, geração de leads e gestão de pessoas focado em millennials, e também essa união dos millennials com as pessoas acima de 40 anos, que ficaram um pouco no meio do caminho. Então, assim, eu vejo até a minha mãe ou outras pessoas, assim, cara, minha mãe era uma pessoa que super era rápida, sabia mexer em tudo. Hoje, para, sei lá, fazer uma atualização no iPhone, ela me pergunta. Então, até eu já vi alguns relatos, assim, das pessoas mais velhas ficando burras, de certa forma, com a tecnologia, sabe? Aquela coisa de, pô, será que eu sei fazer isso aqui? Na verdade, tem que saber, né? Não vai ter como não saber. Então, esse projeto focado em adolescentes e pessoas acima de 40 anos é algo que eu quero muito fazer. Não sei exatamente como eu vou estruturar isso, eu não queria que fosse só um curso, alguma coisa assim. Eu pensei em talvez algo um pouco maior, ou até envolver um pouco de tecnologia nisso, uma plataforma, alguma coisa voltada. Mas, e aí essa parte da gestão de pessoas foi algo que eu tive que aprender na marra, porque
Eu aprendi a fazer dinheiro, eu aprendi a empreender, mas eu não aprendi a lidar com pessoas. Eu não tive alguém que falasse, ó, você tem que fazer isso. Eu lembro quando eu abri o escritório, primeiro dia no escritório, eu pensei, tá, o que eu faço? Eu fico na minha sala, eu vou na sala das pessoas, porque esse tipo de coisa você não aprende. Então, assim, eu sabia como fazer dinheiro, mas eu não sabia como que funcionava o todo. E isso eu fui aprendendo na marra e quebrando a cara e dependendo de pessoas, de certa forma, porque por mais que tudo aquele turbilhão de informação tivesse na minha cabeça, o lidar com pessoas sempre foi o mais difícil e é o mais difícil até hoje. Então, falando em startup, a quantidade de gente que eu conheço que precisou de um sócio programador ou depende, tipo assim, você sempre vai depender de pessoas. Então, eu fui aprendendo a lidar com isso na marra e lidar com pessoas jovens. Então, hoje isso para mim é muito mais difícil. Assim, se eu pudesse escolher hoje, eu gostaria de ter um time de pessoas 20 anos mais velhas do que eu, porque eu passei muito perrengue fazendo isso, e investindo também em pessoas e treinando, e depois a pessoa saía ou encontrava outra coisa, eu não conseguia. Então, eu fui criando métodos meio irreverentes na minha cabeça, tanto de metas quanto de coisas assim. E aí que eu falei para o Fernando que todas as palestras que eu dou era sempre sobre marketing, ou ensinando alguma estratégia nova, ou ensinando alguma coisa. E a última palestra que eu dei foi meio que eu mudei em cima da hora e eu falei sobre gestão de milênios e geração de milênios, e foi a melhor palestra que eu fiz no intuito, assim, de ver que estava todo mundo prestando atenção e ver que teve muita pergunta depois. E aí até eu comentei que tinha um cara assistindo a palestra, que é o Rock Vega, ele era CMO da Empíricos, e ele é formado em psicologia em Harvard, e aí ele veio conversar comigo, super elogiou, assim, e ali foi onde eu falei, nossa, pô, se um cara desse tá me elogiando numa palestra que o cara tem muito mais conhecimento do que eu para falar isso, falei, cara, tá aí um assunto importante. E aí veio esse insight, ainda não sei exatamente o que eu vou fazer com ele, onde é que eu vou botar, o que vai acontecer, vocês podem me dar uma luz, talvez. Mas eu vejo isso, assim, então, resumido, já falei 40 minutos, mas resumidamente o que eu vejo é uma sociedade que está quebrando um pouco a cara ainda com tecnologia. Eu vejo muita startup sendo criada onde a pessoa depende 100% do programador, muitas vezes ela não entende exatamente como aquilo foi criado. Existe uma dificuldade muito grande de captar usuários para essas startups, e existe uma dificuldade muito grande de contratar e manter um time operando saudável de forma eficaz. Então, a minha ideia é tentar juntar um pouco essas dores aí e criar alguma coisa em cima. E eu acho que é isso, assim, basicamente. Eu tenho muita vontade de mentorar jovens startups, assim, eu conheço muitos dois lados, tanto o lado de ter uma startup, quanto o lado de fazer aquilo ali funcionar, ter funcionários. Hoje eu sou eu faço parte da banca de investidores anjo da Caleidos. A Caleidos é um fundo de investimento aí de São Paulo, que ele só investe em empresa que gera impacto social. Não é um fundo muito grande, mas acho que ele já tem aí uns, sei lá, 150 milhões mais ou menos dentro do fundo. E aí, basicamente, uma vez a cada 2, 3 meses, eles fazem uma grande seleção de startups. E aí, geralmente, eu participo, tipo Shark Tank, assim mesmo. E aí eu gosto de fazer isso. Eu adoraria usar o meu tempo de forma positiva também, para poder fazer isso com jovens e, enfim. Então, posso doar meu tempo aí total para poder ajudar e colaborar. E acho que é isso, gente. Se eu esqueci alguma coisa, depois eu conto para vocês. Perfeito, perfeito, Lara. Parabéns, parabéns aí pela trajetória. Eu vou começar as perguntas, aí depois a gente vai prosseguindo aí com os demais colegas, né? Tá bom. Falou bastante agora no final sobre diversidade geracional mesmo, né? Sobre as questões que envolvem os milênios, as pessoas mais velhas, e esses intervalos, esses gaps mesmo de conhecimento
sobre tecnologia, né? Que as pessoas 40 a mais, de fato, nós 40 a mais nascemos numa era não digital e fomos aprendendo digital à medida que o digital foi desenvolvendo também, né? Então tem Sim. muita coisa que nós não sabemos, né? Então, quais são os principais as principais, não diferenças, né, mas os principais gargalos dessa interação que você vê nas empresas, né, e que você vê entre os millennials e as pessoas de 40 a mais? Quais são as principais diferenças e as principais faltas de conexão, na tua opinião? Eu vejo principalmente disciplina, assim, porque assim, o que acontece? Às vezes uma pessoa nova entra na empresa e ela vem cheia de ideias, cheia de coisas, mas é muito difícil aquela pessoa conseguir bancar aquilo ali. Diferente de alguém com mais experiência e mais know-how, mais velho, que tem família, que tem toda uma estrutura ali familiar para manter. Então eu vejo assim, o millennial ele entra achando que ele é o melhor. Então assim, ele entra achando que, cara, eu sei, eu vou fazer. Só que muitas vezes o que eu noto hoje, né, e eu vou defender aí as pessoas 40 a mais, porque assim, não tem esse impulso de querer fazer acontecer, só que é muito retilíneo. Então, assim, provavelmente vai executar, no fim das contas, um trabalho melhor. Então, eu vejo a diferença na disciplina, na verdade. O milênio, ele entra querendo ser melhor que todo mundo, ser mais que todo mundo, e aí, no fim, quem vai executar melhor, talvez demorando mais, mas com mais prós e contras, e aí que é onde bate de frente, porque o Millennium, ele cativa. Então, assim, ele entra aquela coisa de, tipo, você acha que a pessoa vai resolver ali a tua vida, e, na verdade, muitas vezes a pessoa que tem... E o Millennium, ele não tem medo de perder emprego também, isso é uma coisa que faz muita diferença. Então, ele não... se eu não estiver trabalhando aqui, eu vou para outro lugar, eu faço outra coisa. Então, é diferente ali daquela mente daquela pessoa, não, mas é importante para mim esse emprego, eu valorizo. Então, essa coisa do digital muito à flor da pele fez essa coisa de, tipo, hoje é muito comum, vou ficar 4 meses nessa empresa, 1 ano na outra. Então, para mim, acho que a disciplina é o que mais vai bater de frente um com o outro. E acho que é isso. Lara, prazer. Meu nome é Juliana Arantes, sou um dos sócios aí da Restart Me. Parabéns, Prazer. viu, pela sua palestra, que eu fiquei super inspirado. Muito legal sua trajetória, já é uma super empreendedora experiente, né? E aqui deu uma aula em todo mundo aqui. Achei que foi muito bacana. Algumas coisas que eu anotei aí, né? O dinheiro tá aí, só é preciso surfar a onda certa. Gostei dessa, né? E é uma coisa assim que é bacana, porque você falou, poxa, eu aprendi a ganhar dinheiro rápido, a galera tá ganhando dinheiro rápido, mas não sabe construir empresa. Talvez a grande sacada seja a gente juntar os esforços, né? Isso a gente vem tentando fazer na Restart, sempre foi o DNA da Restart, eram os profissionais experientes, aportando a sua experiência num contexto de mundo novo, né? Num contexto de nova tecnologia. Então, quando você traz isso, fala, poxa, tanta novidade, tanta coisa que está rolando, que a gente realmente fica por fora mesmo. Eu acho que você falou assim, não é... Você falou uma simplicidade muito legal. Às vezes a gente acaba ficando muito por fora desse novo mundo, é uma outra geração. E a gente tem tentado, né, fazer essa junção das pessoas mais jovens com as pessoas mais experientes dentro de um ambiente das startups, né? Hoje a gente tem 15 startups e já isso é a realidade. O pessoal fala, e será que não ia ser legal a gente botar um dos nossos aí experientes no time? Ou vice-versa. De repente tem um monte lá de marmanjo batendo cabeça e falta aquele avião que tem 25 anos que vai lá e resolve, né? Então, eu acho que eu estou mais assim comentando, né, a sua palestra, mas eu fiquei assim bem inspirado, sabe, de ver, porque eu acredito muito no empreendedorismo e das mulheres ainda, então é bacana. No começo eu falei, pô, mas só tá aqui, aí entrou a Ana também, então a gente também está tentando trazer as mulheres. E te convido, viu, Lara, aí em nome aí da Restart Me, para a gente bater um papo também, como acho que você pode contribuir muito com essa visão. Por exemplo, especificamente falando, a gente nunca quis se posicionar como uma
uma empresa de educação, né? Porque a gente é uma aceleradora, né? Para negócios de profissionais experientes, startups e de impacto social. Você falou do impacto também, a gente é muito alinhado com o ESG, né? Então, a gente sempre falou, não, vamos pegar o projeto, a gente mentora, business model, vamos aí, a gente tem experiência de décadas aí, de vários negócios, já tive vários negócios, Fernando, vários negócios, e aí a gente pega o financiamento e vamos lá. Só que tem um componente de educação, sim, muito importante. Então, por exemplo, na área que eu fico bem, aí eu estou estudando direto, lá na ESG, cara, tem gente que não sabe o que o impacto, como é que você mede, como é que você vai, investidor de impacto, é completamente diferente de um venture capital convencional. E aí você imagina você falando de Big Data, de IoT, para, né, para uma galera 40 a mais. Enfim, eu acho que, de repente, esse seu projeto de repente, fazer uma educação para essa galera, eu acho que tem sinergia, assim, com a Restart. Não sei como, mas estou te jogando aí algo para... Porque passa por uma educação desse empreendedor também, para ele ter mais ferramentas. E nessa gestão dos times, das startups, então, aí, Lara, super prazer, te convido aí para você, de repente, você fazer um round aí com a gente, ser nossa mentora aí também, de como a gente impulsar a intergeracionalidade, né? E aproveitar isso, tem muita experiência e fiquei encantado aí da sua palestra e vamos ver, a gente pode ter sinergias legais, sim, que acho que complementam bem bacana, viu? Parabéns. Obrigada mesmo, muito legal. Eu vou falar, já que também ninguém entrou. Lara, prazer, achei sensacional o que você colocou para a gente, né? Eu acho assim, pegando a minha experiência, você foi falando, eu fui vendo tanta coisa que aconteceu, né? E aí não é só em startup, né? Eu acho que você tem um campo aí super legal, que é do mundo corporativo, e cada vez mais as corporações estão se linkando a startups para trazer inovação. E aí fica um conflito enorme, porque, assim, vários pontos, né? Primeiro, todo mundo acha que inovação é só tecnologia. E não é só tecnologia, né? É muito maior do que isso. E eu acho que isso acontece nas startups também. As startups, às vezes, acham que tem um sistema novo, um software novo, arrebentam. E não, é muito mais do que isso, né? Então, tem um monte de coisa aí. E nas corporações, tem esse choque, e até, eu vou chamar de 40 mais, tá? Porque às vezes eu acho que até mais do que 40. Dentro desse grupo que não conhece inovação, que não conhece marketing, você tem dois grupos. Você tem o grupo que quer aprender, que quer participar, e você tem o grupo que é super resistente, né? E como é que faz para essa corporação funcionar e colocar todo mundo na mesma vibe, vou chamar assim? Eu acho que tem um campo sensacional para trabalhar. Eu vejo isso acontecendo assim na empresa que eu trabalhei nos últimos anos, nas empresas que eu conheço, tem esse choque enorme entre grupos e dentro do grupo também quem quer conhecer e quem não quer conhecer. Então, esse seu projeto de trazer conhecimento, de trazer, trabalhar esses grupos do lado vou chamar de recursos humanos, acho sensacional, sensacional. Você pode ter, assim, ter um campo enorme para trabalhar com isso. E eu não queria perguntar nada, só queria falar que eu adorei o que você falou. Obrigada, fiquei muito feliz. E assim, na verdade, foi o que eu falei, foi uma coisa que foi acontecendo e era uma dor minha. E, assim, tanta coisa que eu já escutei também nesse meio tempo eu falei, cara, quem sabe seria algo legal. Tipo, eu não via muito, tipo, poxa, vou ganhar dinheiro com isso, mas eu via algo do tipo assim, poxa, faz sentido, sabe, falar sobre isso. E aí eu tive essa prova muito na palestra que eu dei. Então, basicamente foi isso, sim. Eu acho que, no geral, posso contribuir bastante, assim, com essa experiência. Mas, dentro de tudo isso, eu via muito um lado, assim, porque tem uma menina que trabalha comigo, que o nome dela é Alice. Ela fez R$1 milhão com 15 anos. E aquilo me chamou a atenção num nível muito alto, assim, de tipo, tá, calma, mas fazendo a engenharia reversa, como que isso acontece? E depois que eu fui convivendo com ela, eu fui entendendo que aí, convivendo com ela, que eu entendi as pessoas 40 a mais, porque numa conversa com a Alice, hoje ela está com 17, tinha uma pessoa de 40 anos junto, e essa pessoa, ali na situação, ficou se sentindo super mal, do tipo assim, cara, o que eu fiz de errado? Então, como é que uma menina de 15 anos conseguiu fazer algo e eu tô aqui batalhando? E foi ali que eu tive um insight, assim, que veio, assim, falei, cara, é isso que não está batendo, é essa explosão de conhecimento dessa galera mais nova,
com a falta dessa agilidade das pessoas de 40 a mais. E aí foi aí que eu vi um estalo, assim, que eu falei, cara, acho que a gente precisa falar sobre isso. Então, só para vocês verem também como é que foi acontecendo na minha cabeça. Parabéns, Lara. Excelente trajetória de vida e insights aí, muito bom. Mas eu vejo também o seguinte, né? Quando você tem 15 e ganha 1 milhão, né? Como é que você lida emocionalmente com esse milhão? E aí entra o profissional mais velho, entendeu? O que você está falando, na verdade, esse choque geracional existe desde que o mundo é mundo, entende? Só que ele foi muito amplificado com a questão tecnológica, porque com a questão tecnológica o conhecimento disseminou rápido demais, entendeu? E as pessoas que têm... Como é que era antes? Antes era o velho recebendo o novo e ensinando aquele cara aquele jeito velho de agir. Hoje, não. Hoje é o jovem entrando, ensinando o velho o novo jeito de agir. E a pessoa que tem um certo grau de maturidade na sua profissão, muitas vezes se encontra resistente a entender um novo diálogo. Então, ele fica comparando o passado com o presente e diz, aquilo é igual ao que eu fazia, só tem outro nome. E não é assim. Antes de tudo, é uma questão de linguagem, entendeu, Lara? Sim. É a linguagem que você comunica com a linguagem do receptor. Então, é importante, muitas vezes, você ter esse lado mais maduro junto para poder dar consistência àquela explosão que o cara adquiriu. Porque não é fácil você, com pouca idade, no mundo de hoje, apesar de tanta tecnologia, você saber emocionalmente lidar com todo esse dinheiro que você capta e com todas as emoções que isso tem no teu entorno, né? Então, é uma questão muito de conhecimento, de se conhecer e de ter uma inteligência emocional muito forte, entendeu? Então, é por isso que, muitas vezes, a empresa do jovem ela explode no primeiro e no segundo ano, mas ela não vai muito além disso, porque ou ele muda de foco, ou a tecnologia muda e ele mesmo não quer acompanhar mais, ou ele já se sente realizado e não entende o que ele vai fazer dali para diante, já que ele alcançou um topo muito rápido. Então, essa é uma questão também que tem que ser vista, né? Como a Ana falou, inovação não é tecnologia apenas, né? Inovação é todo um conceito de experiência que você traz para o teu mercado e para as pessoas que estão usufruindo do teu produto. Então, é muito legal você querer trazer essa linha tecnológica, né? Todo esse dicionário, mas também tem que se pensar em também como é que você acomoda a tua emoção, né? A tua inteligência emocional para esse mundo novo também, que é muito acelerado. E que as pessoas muitas vezes não seguem, também não precisam seguir tudo, né? Porque você tem linha, tem nicho, né? Você se nichou aí em tráfego, tem muita coisa em marketing para você fazer. E outra coisa que eu queria te indicar tenta entrar em contato com a Paula Tebet, que ela é uma pessoa interessante para você colocar na tua palestra. Ela também faz marketing para Instagram, essas coisas. De repente, ela entra no teu grupo aí, essa palestra que você falou. Show, obrigada. Nada. Seja bem-vindo ao grupo aí e vamos trocar ideias. Com certeza, é um prazer. Oi, Lara, parabéns, legal. Eu já vi coisas da Joy, porque eu fui da Nimbus também com o Vini, né? E a gente está aqui trabalhando com a Restart. E muito interessante o que você tem agora, né? Como esse desafio e levar isso, né? Com esse conflito ou equilíbrio entre as gerações. Então, eu sou daquele dos 40 a mais, né? Que tenho várias resistências ou vários medos, né? Que a nova geração não tem. Então, a gente, sem dúvida, precisa aprender. E hoje, pensando assim, você conseguiu equilibrar, né? Pessoas mais novas e pessoas com um pouco mais de experiência nos seus dois negócios, nas suas duas empresas, ou não? Então, na verdade, não. Por isso que foi uma necessidade de aprender sobre isso, porque era uma dor. Então, assim, o que acontecia?
eu tinha um time muito jovem. Então, assim, as pessoas mais velhas que trabalhavam comigo tinham 28, 29. Então, também não era muito mais velha. Era mais velha que eu, mas não era mais velha, mais velha. Então, na verdade, isso veio de uma necessidade própria. E o que que aconteceu? Eu já tive um colaborador que, na época, era um designer que tinha 40 anos e ele não conseguia entrosar com a galera mais nova. Aí ali eu fui entendendo. Então, assim, hoje, que agora eu estou reestruturando a empresa, tirei algumas pessoas, vou trocar. Hoje eu estou buscando pessoas mais velhas, não gosto muito de usar esse termo, mas... Mais experientes, né? Eu Mais acho que nós que experientes, nós que somos dos 40 mais, sim. então a gente prefere aí os Sim. mais experientes. Então, hoje é esse momento, assim. Então, assim, por uma dor minha e uma dor que eu vi, eu fui criando algo para começar a transformar isso meio que de dentro para fora, assim. Então, eu estou nesse momento de fazer isso. Só que mesmo não vivenciando isso hoje, eu conversando com essas pessoas, eu já consegui na minha mente achar algumas soluções, sabe? Então, acho que isso foi importante, assim, de como enquadrar aquilo ali dentro. Então, eu vou botar isso na prática agora, na verdade, mas eu estou exatamente nesse momento. Legal. Acho que a gente tem aqui pessoas que podem te ajudar também nesse processo e você nos ajudar a gente a potencializar e ganhar mais dinheiro. Com certeza. Muito obrigada. Oi, Lara. Bom dia. Aguinaldo falando. Primeiro, eu gostaria de assistir a sua palestra, se for possível, no dia 20. Eu estou aqui em São Paulo. Legal. Tá? Se depois puder passar mais dados aí, seria bacana. Com certeza. Segundo, reforçar o que o Guilherme disse, eu acho que realmente é como uma passagem de bastão nas empresas, né, que se tornou um problemaço aí para quem criou grandes fortunas, passar o bastão para os filhos sem que se quebre. O jovem que também que ganha muita grana, acho que até tem aí um espaço para ser trabalhado também por pessoas como você ou da tua equipe, como pegar essa galerinha, né, e fazer com que eles não tenham um voo de rapina, mas sim um constante e um crescimento contínuo, né? Porque de fato a questão emocional e a questão do sobe e desce aí às vezes acaba sendo mais acentuado do que uma empresa normalmente enfrenta, né? E um terceiro ponto te convidar para conhecer um pouco mais as startups que eu toco, né? Eu tenho Polos EAD, eu tenho um banco digital, agora um multibank, tenho um instituto, né? Então tem 3 frentes que estão abertas hoje, uma que eu já lancei tem 4 anos e meio e outras 2 que eu estou lançando agora, uma até o final do ano e a outra em janeiro. Então, te convidar aí para conhecer um pouco mais sobre isso e ver como que a gente pode monetizar aí e fazer uma parceria bacana e trabalharmos juntos aí, que eu gostei muito de toda a sua palestra. Só não entendi se você veio para o time, você vai assistir as reuniões com a gente ou você só está dando uma palestra hoje aqui? Se o Fernando deixar, eu posso ficar para sempre. Já está, gente. Por favor. Sim. Legal, legal. Então é isso. Eu queria te ver pessoalmente no dia 20 e poder tá trocando figurinhas aí com você e quem sabe fazer bons negócios. Legal, muito legal. Fico muito feliz, vai ser um prazer. Depois eu te chamo ali também, se me conta melhor, posso dar uma olhada, mas já estou super dentro. Legal. Bem-vinda e obrigada, Lara. Aí a gente já tinha batido um papo aí, apresentado pelo Vini, e o pessoal está te chamando que você fez uma palestra. Na verdade, você está apresentando a sua experiência e você está se introduzindo aqui no nosso time. Você é uma business partner da Restart Me, né? Você já topou trabalhar aqui conosco, compartilhar e poder a gente se ajudar e a gente se complementar, né? Então, tudo isso que você está falando, que você trouxe, né? E que você a gente já tinha conversado antes, eu acho que é muito necessário para a gente, né? Então, nós estamos falando desse equilíbrio intergeracional aí que chamaram, que é super relevante, né? E para nós é uma coisa que está dentro do nosso propósito, né?
Então, você vem como uma profissional experiente, né, de 25 anos, né, e que você tem uma experiência que talvez nenhum de nós aqui tenha, né? E essa diversidade, né, ela pode ajudar a gente muito. Então, muito bem-vinda. E tem um outro aspecto que o Aguinaldo acabou de pegar, mas que eu queria também ressaltar, que é você ajudar as nossas startups, né, a contribuir com esse seu conhecimento da parte de marketing digital, né? Ajudar o Restart e cada uma das startups, que todas elas têm essa dor também, né? Não só do ponto de vista de negócio, né, de fazer o negócio crescer, de escalar baseado nisso, mas também na constituição do time, da equipe, do serviço que precisa ser feito, né? Para poder escalar esses negócios de cada um de nós. Acho que todos eles têm vontade, o Aguinaldo foi o primeiro a manifestar isso e já te convidando para conhecer os negócios dele, né? Mas acho que tem tantos outros negócios, né? Nós temos 15 startups aqui, que todas elas precisam passar tem essa dor também. Então, vamos lá, bem-vinda, e eu queria só também ressaltar esse ponto aí da sua contribuição e da sua união conosco aqui. Tá? Poxa, muito legal, Fernando. Obrigada. Uma coisa até que eu gostaria de compartilhar com vocês, aproveitando a minha participação aqui, é o seguinte. Não sei se vocês têm notado, mas o número de podcasts está crescendo muito. Influenciadoras criando podcasts. Eu não consegui muito falar, mas esse mercado de influenciadores é algo até que eu acho interessante todo mundo se atentar. Inclusive, eu acredito muito que daqui a uns anos a gente vai ter IPO de influenciador. Então, as pessoas vão poder ter um... Nunca ouvi falar de um IPO de influenciador. É sensacional. Faz todo sentido. Então, assim, hoje, o quanto essa galera ganha de dinheiro é insano, tipo, insano mesmo. Assim, você compra 45 segundos de um story de uma influenciadora, às vezes por R$120 mil. Então, tipo, são valores exorbitantes que as pessoas não fazem ideia do quanto essa galera está ganhando dinheiro. E saiu até agora na Forbes uma empresa que vai fazer crowdfunding de negócios de influenciadores. Então, você vai poder ter pedaços dos negócios de influenciadores. Só que eu acho que o negócio vai ser muito maior do que isso. Eu acredito 100% em IPO de influenciador. Inclusive, eu acho que está aí uma ideia aí para, sei lá, isso aí é um insight do futuro. Acho que foi os alienígenas que me falaram. Mas eu tenho Dá para fazer um webséries aí com você, Lara. Cada dia você solta uma aí para a gente que... Hoje vamos falar de IPO de influenciadores. Muito legal, muito legal. Tendo uma aula aqui. Eu queria só o último comentáriozinho aqui. Quando você falou desse negócio, olha, acabei ficando no caminho, cara, isso é uma dor. Eu já ouvi muito isso, que tem que explorar, né? Ou seja, como é que eu sou experiente, profissional 40 mais experiente, né? E eu entrego esse meu talento, entrego essa minha experiência para esse novo mundo. Então, o que você fala, por exemplo, de profissões do futuro, eu lembro que eu vi um post no LinkedIn, era um senhor, o pai de um menino lá que tinha 70 e poucos anos, e ele descobriu pelo filho, por ter sorte e tal, o filho mexe com SEO e tal, e conteúdo online, e ele falou, pô, pai, você é bom, você escreve bem, é que nem você teve o coach da sua amiga, ela, pô, mas o que você está fazendo em engenharia? Vai para... E ele, aí tem esse post de LinkedIn, o cara hoje está com vários clientes, fazendo redação lindamente, ganhando uma grana, então ele está empregando uma experiência de anos numa nova profissão. Então, acho que esse é um tema muito legal, muito relevante, e vamos ver o que a gente consegue aí também fazer esse match aí com a Restart, com todos os profissionais de experiência que a gente tem aqui também e dentro das startups, né? Coisas que precisam. De repente, um cara fala, pô, eu não tenho um copy. Cara, a copy é fundamental, né? Enfim, então, muita gente é experiente aqui que pode entregar seu talento nessas novas profissões. Acho que é um tema muito legal. Muito legal.
faz todo sentido. E aí, finalizando ali o que eu estava falando, dentro do Família 1, a gente criou um podcast, e aí o que eu pensei, conversando aqui com vocês e vendo que vocês já fazem isso há 1 ano, que eu achei muito legal, eu acho que tinha que ter um podcast da Restart. Então, basicamente, o que precisa é os equipamentos, né? Microfone, fone, mas era para fazer ao vivo e daí para rodar isso dentro do YouTube. Então, tipo, essas conversas aqui que vocês têm poderia estar aberto a todo mundo, de certa forma. Então, fica aí uma dica. Lara, a gente já tem o RM Talks, já está no YouTube, já tem um canal, ele já está bem consolidado. Ah, poxa, perfeito, então. Mas quem Entendeu? sabe... Só que a gente não faz o marketing disso, né? A gente não impulsiona, entendeu? A gente já chegou a impulsionar e melhorou bastante, mas a gente não impulsiona. Mas isso tudo que você está vendo aqui, ele é gravado, é disponibilizado no canal da Restart Me. O programa é RM Talks, ele evoluiu do RMVB, que foi uma spin-off que foi absorvida pela Restart. Nesse caminho, a gente já está seguindo, só tem que ter um trabalho de divulgação mais consolidado, entendeu? Ah, com certeza. Eu mandei aqui para vocês os 2 que eu participei. Esse último que eu vou mandar aqui agora foi dentro do meu escritório. A gente fez a sala de podcast dentro. Só que daí, nesse caso, é assim, né? 4 pessoas, 4 microfones, ao vivo. Então, com convidado presencial. E está muito em alta isso também. Tem um monte de influenciador fazendo. Eu acho que muito vai se topar, mas no momento está muito em alta. E seria muito legal, sei lá, divulgar, conseguir mais gente, patrocínio, enfim. Você pode nos convidar para o Família ONU um dia que você fizer também uma gravação. Com certeza, vai ser super legal. Agora, na verdade, dia 20. Então. Dia 20 de novembro a gente vai fazer. A gente E outra pessoa que talvez, além da Paula Tebet, uma pessoa que é talvez muito interessante, que é da nossa geração e que está muito envolvida em tecnologia, é a Marta Gabriel. Não sei se você já ouviu falar da Marta Gabriel, mas ela também é da tua área de marketing, mas ela trabalha muito com robótica, com inteligência artificial, entendeu? E é uma pessoa interessante já para você levar aí para o teu lado da tua palestra, porque ela é uma profissional experiente. Poxa, legal. Mas com uma linguagem muito